Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo para você, como sempre tentando agregar aí nessa busca pelo conhecimento. E mais um vídeo relevante, digamos com o mesmo contexto do que eu já fiz essa semana, mas é porque como Portugal está aumentando os casos de Covid, o governo dia a dia vem colocado novas regras, né? E hoje nós tivemos mais informação relevante que eu achei de importante conteúdo para trazer aqui para vocês, né? Então, a partir do dia 1º de dezembro, Portugal decreta estado de calamidade com algumas regras novas que devem ser seguidas. Então fica comigo no vídeo até o final que eu vou passar tudo para vocês. E vamos que vamos! Então, gente, Portugal hoje decretou estado de calamidade a partir do dia 1º de dezembro, né? Sendo colocado em todos os noticiários aqui do país, de Portugal, sempre o mesmo contexto em relação às novas medidas que vão ser adotadas aí a partir do dia 1º de dezembro. Os casos de Covid têm aumentado aqui em Portugal, um país que sempre foi referência aí no combate ao Covid, que tem, como eu falei no outro vídeo, quase toda a população vacinada, já iniciando já a terceira dose nos grupos de mais alta idade, dos idosos, descendo. Já foi aprovado essa semana e já foi encomendado mais de 5.000 doses para crianças a partir dos 5 anos, fazendo um adendo aí que eu vou vacinar os meus 2 filhos, tá? De 8 e 10 anos. Eu sei que há muita controvérsia em relação a isso. Alguns especialistas estão falando da preocupação aí dos sintomas, né, que essa vacina pode vir a acarretar, mas já foi comprovado aqui em Portugal que a maioria das pessoas que estão hospitalizadas são jovens, a maioria deles que não tomaram a vacina. Eu vi uma entrevista ontem de uma cardiologista, pediatra, falando que até para as crianças que têm alguma cardiopatia, ou seja, alguma doença do coração, os riscos, se essa criança pegar o Covid, são muito maiores do que se ela tomar a vacina do Covid e ter alguma reação. Então, assim, fica aí a minha opinião, fica aí a dica para as mães, para os pais, né? E passando sempre para vocês a minha opinião, meus filhos vão tomar, porque é a ciência que tá pesando para mim nesse momento, tá certo? Então, aqui em Portugal, voltou algumas medidas que já haviam sido suspensas, já tinham evoluído, digamos assim, né? Com a diminuição dos casos de Covid, e agora com esse aumento voltaram aí a vigorar. Como para você ir a restaurante, você precisa novamente ter o teste, né? O PCR negativo, ou você ter aí o atestado de vacinação. Nos hotéis a mesma situação, a máscara obrigatória em locais públicos, né, que já tinha, em locais, ambientes abertos, já tinha cessado aí essa obrigação e agora voltou. E eu acho tudo de muita valia, porque realmente tem que ser tomado medidas para ver se a gente consegue combater. Sendo feito aqui em Portugal sempre o teste em massa, o que eles estão pedindo para a população em relação aqui o Natal, para quando as famílias se juntarem, fazerem antes o teste rápido, né, que tem disponibilizado aqui nas farmácias, a gente também pode adquirir nos mercados, enfim, com um preço bem ínfimo, e eles estão pedindo para realmente ser feito antes de ter esse encontro familiar, essa reunião familiar, para tentar segurar um pouco esse avanço do Covid, certo? E hoje foi tomado uma medida aqui em Portugal em relação às escolas, em relação ao recesso escolar, porque a grande férias escolar, diferente do Brasil, que aí no Brasil termina em dezembro e tem as férias em dezembro e janeiro, a maior, né? Aqui em Portugal não, termina em junho, julho, e a maior férias é no mês de agosto, mas a gente tem alguns recessos, digamos umas menores férias. E a primeira delas começa agora no dia 17 de dezembro, né? Para parar para o Natal e para o Ano Novo, e voltaria no dia 3 de janeiro. E hoje foi tomada uma medida por conta desse aumento de casos do Covid, que as aulas só irão regressar no dia 10 de janeiro. Para quê? Para poder passar esse período aí de férias, de festa,
do Natal e poder aguardar o tempo necessário para ver se houve contágio, para poder não ir para a escola, que a gente sabe que as crianças são grandes transmissores, muitas vezes eles não apresentam os sintomas e acabam que trazem para casa, para a família, para os avós, para o meu caso, né, sem saber. Então, por isso, foi prorrogada até o dia 10. Tá tendo uma grande questão porque todas as unidades escolares, seja ele infantário, seja ele ensino básico, secundário, vão ter essa medida, e também os ATL. O que é o ATL? Para quem não sabe, são os complementos de horário, para quem tem que deixar o filho mais cedo na escola e pegar mais tarde por conta do trabalho. Então ainda está sendo estudado aqui pelo governo português qual vai ser a medida que vai ser tomada para poder suprir essas pessoas que precisam trabalhar e os filhos não vão ter escola, tá certo? Isso é uma questão que a gente ainda não sabe como é que vai ser resolvido, mas que já está sendo pensado aqui pelo governo português. Uma questão bem interessante para eu esclarecer aqui é que esse aumento que teve aí em relação ao intervalo maior que vai ter, né, para voltar às aulas no dia 10 de janeiro, na verdade, são 5 dias e mais um final de semana. Então, para as escolas, para as crianças não ficarem prejudicadas, o que vai ser feito? Tem mais 2 recessos, né? Até o final do período escolar. São eles o Carnaval e também a Páscoa. Então, vão ser compensados aí 2 dias no Carnaval e 3 dias na Páscoa. Que aí, com isso, não vai ficar prejudicado, né? Os dias letivos aqui em Portugal. Então, sempre a preocupação aí com a população, né? Isso é maravilhoso. Em relação que a gente tem que falar das modificações que vão ter em relação à fronteira, né? Brasil-Portugal, que é com certeza aí o medo que vocês estão tendo, as pessoas que já têm passagem comprada, as pessoas que estão se planejando em vir agora nesse final do ano, início do ano. O que eu tenho para falar para vocês? Que essas medidas que estão sendo tomadas, a gente vê a preocupação aqui do governo português dessas medidas serem dentro da Europa. Por que dentro da Europa? Porque os outros países da Europa têm a maioria da população ainda não vacinada e com isso faz com que o vírus seja trazido aqui para Portugal, que tem a maior parte da população já vacinada. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Fiquem tranquilos, continuem aí com o pensamento positivo, porque o Brasil a gente está vendo com uma taxa de vacinação altíssima, com mais de 80% aí da população vacinada. Então a gente não acredita que vai ter alguma alteração em relação à fronteira Brasil-Portugal. Até porque, como eu falei no outro vídeo para vocês, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui, assiste no final, porque senão o YouTube não computa minhas horas. Se você sair do vídeo agora, deixa aquela curtida aí, já dando uma interrompida. Se você gostou aí do canal, se inscreve, não custa nada pra você e é tão importante pra mim. Ativa o sininho da notificação. Gratidão é a palavra. Então, gente, o que eu vejo foi fixado uma multa aqui por Portugal bem alta. Pra quê? Para as companhias aéreas que não solicitarem o teste do PCR negativo. Então, as pessoas que estão chegando aqui em Portugal já estão percebendo que está tendo uma rigidez bem grande em relação ao pedido do teste do PCR, porque realmente, se for pego algum passageiro que não esteja com PCR negativo, não o passageiro, mas a empresa, ela vai pagar uma multa muito severa aqui para o governo português. Então, assim, tem que fazer o teste do PCR mesmo, tomar cuidado em relação a isso, para não ter nenhum problema aí na companhia aérea, tanto seja no momento do embarque, quanto no desembarque cá em Portugal, tá certo? Então, assim, fiquem tranquilos, todas essas modificações que a gente está vendo aqui no noticiário português apenas em relação à Europa, como eu expliquei para vocês. Então, já afetou bastante a economia aqui de Portugal, que vive do turismo. Então, assim, não acredito que haja nenhum fechamento de fronteira. Se Deus quiser, vai abaixar esses números aí, Portugal tomando essas medidas emergenciais em relação aqui, né, a Portugal, em relação à escola, em relação ao teletrabalho, em relação ao uso de máscara também agora, como eu falei para vocês. Enfim, todas essas medidas que voltaram, que já
tinham sido suspensas conforme melhorou a situação aqui em Portugal e que agora voltaram aí para poder trazer a benefício para toda a população. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa situação. Fiquem tranquilos, porque eu sei que quando a gente está longe aí do Brasil, a gente fica com o coração a mil, tentando procurar informação de qualidade, e sei que muitas vezes isso é complicado. Não esqueça nunca que eu tive aí do outro lado, eu tive aí como vocês, cheguei aqui em maio, no meio da pandemia, e as fronteiras fechadas. Se você não conhece a minha história, eu te convido a assistir o vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês de como foi a minha imigração. Eu conto um pouquinho para vocês aí de como foi a minha experiência, tá certo? E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e até o próximo.